Feliz sábado. É um prazer estarmos juntos. Deixa eu me apresentar para vocês saberem quem eu sou e de onde eu vim, né? Eu sou pastor de desbravadores e aventureiros. Durante 7 anos, nós trabalhamos na Associação Oeste Paranaense, aliás, Sul Paranaense, e em fevereiro desse ano, a igreja nos mandou um convite para a gente servir aqui no território da Associação Oeste Paranaense, liderando os desbravadores e aventureiros aqui do nosso território. E eu sou, vocês já vão ver pelo meu sotaque, que eu sou natural do Ceará, e Deus me trouxe para essa terra fria. Aliás, vocês já ouviram falar em frio ou não? Não, ninguém ouviu falar? Então se prepare que parece que quarta-feira já vem mais frio aí, né? Mas apesar da terra ser fria, nós temos aqui um povo do coração quente. Eu quero agradecer porque me senti muito bem-vindo nessa manhã ao chegar na igreja, ao ser cumprimentado por tantas pessoas. E isso é muito bom. E para você que está em casa e nos acompanha pelas redes sociais, eu quero dizer para você que nessa manhã Deus tem algo especial preparado para você também. Porque sempre que a gente está disposto a estar na presença de Deus, Deus tem algo preparado para nós. Nessa manhã, eu queria fazer uma declaração, talvez você tenha o mesmo sentimento que eu. Já era bom vir à igreja, mas agora parece que está melhor. É ou não é? Ou você não teve saudade de vir à igreja? Levanta a mão aí quem teve saudade de vir à igreja. Olha, todo mundo. Mas que saudade de estar aqui, né? Porque quando a gente está aqui junto, e Paulo já dizia que nós seres humanos temos uma necessidade de congregar, de estar juntos, não é? No mesmo sentimento, para adorar ao Senhor nosso Deus. Nessa manhã, eu quero falar, em nome de Deus, de um privilégio que nós temos como seres humanos. Sabe qual é o privilégio? É contribuir para algo grandioso que está no coração de Deus. E às vezes eu paro e penso assim, mas por que Deus conta comigo que sou tão fraco, frágil, debilitado, tenho dúvidas às vezes, tenho dificuldades espirituais, e por que Deus quer contar comigo? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no Novo Testamento, lá em Mateus capítulo 28. Vamos entender algumas coisas importantes nessa manhã. Mateus capítulo 28. É interessante como a Bíblia se renova na nossa vida cada vez que nós lemos. E algumas mensagens precisam ser enfatizadas porque Deus tem planos e Ele quer incluir a mim e a você nesses planos. Agora que você está com a Bíblia aberta, feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Querido Pai, temos a Tua palavra em nossas mãos. Nós já cantamos lindos louvores ao Senhor. Nós já devolvemos aquilo que pertence a Ti. Tivemos momentos de oração, de entrega. E agora, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz falando a nós. Portanto, envia agora, não a mensagem que nós queremos ouvir, mas a mensagem que nós precisamos ouvir. Nós convidamos o Teu Espírito para que mais uma vez, poderosamente, fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero relembrar com você nesse instante o que está lá em Mateus capítulo 28 e o verso 18, que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E no verso 19, Jesus diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. Vamos entender esse verso que a gente acabou de ler. Primeiro, Jesus estava falando para qual público? Quem era que estava ali ao redor de Jesus? Os seus discípulos. Aqueles que tinham a maior proximidade com o Mestre. E agora Jesus diz assim para eles: olha, eu tenho uma missão diferenciada para vocês. E quando a gente pensa nessa coisa de missão diferenciada, a gente entende algo muito importante. É que a missão de Jesus não era uma missão simples. Há 3 anos atrás, eu tive um privilégio de realizar um sonho. De ir criar ou abrir um clube de desbravadores no Oriente Médio. Lá na Jordânia. Para vocês terem uma ideia, nesse país, Jordânia, nós temos 4 igrejas. Essas 4 igrejas têm aproximadamente, juntando todos os membros, nós temos 80 adventistas no país. E nós abrimos um clube de desbravadores numa cidade chamada Madaba, cidade de Ruth. E Deus nos deu o privilégio de abrir o clube, e a gente ajudou na reforma da igreja. E depois que a gente saiu de lá, o clube continuou, e foi preciso abrir um clube de aventureiros, porque os irmãos traziam os irmãos menores, e aí teve que abrir um clube de aventureiros. Hoje, desbravadores e aventureiros num país são quase 80. Quase a mesma quantidade de adventistas ali. E nessa ocasião, a gente teve assim a oportunidade também de conhecer alguns lugares no Oriente Médio. Mas existe um lugar chamado Vale do Meguido. E ali existem algumas ruínas, inclusive ruínas do castelo de Acabe e outros lugares mais. E no Oriente Médio existe uma coisa bem diferente aqui do Brasil, e eu vou falar para vocês uma das coisas que me chamou a atenção. Alguns montes não são montes naturais. São cidades que foram derrubadas, e aí as ruínas ficaram ali, e vieram e construíram outra cidade em cima daquelas ruínas. Então, alguns morros que existem ali, tem pelo menos alguns deles, 7 cidades, uma construída em cima da outra. E nesse lugar chamado Vale do Meguido, existe uma parte que é um pequeno museu, e uma guia que estava ali falando naquele momento, e ela não é adventista, aparentemente nem cristã é, mas ela estava ali e eu acompanhei a explanação que ela estava fazendo, e ela apontou no mapa e disse assim: os cristãos creem, em Jesus, e Jesus foi colocado por Deus aqui nessa região, no Vale do Meguido. E vocês já pararam para pensar por quê? Como que eu ia imaginar o que ela ia falar naquele momento? E ela deu a seguinte informação: aqui nesse lugar passavam pessoas de todo mundo conhecido, que vinham da Mesopotâmia, que vinham do Egito, de todos os lugares. As pessoas precisavam passar por essa região para os seus destinos. E ela falou assim: então, Jesus nasceu, viveu, desenvolveu o seu ministério exatamente no lugar onde tinha o maior fluxo de pessoas no mundo conhecido daquela época. E quando Jesus estava falando para os discípulos, Jesus está falando da expansão do seu reino. E vocês já pararam para pensar que o reino de Deus chegou a cada um de nós? Olha que privilégio. Mas dentro desse contexto, Jesus disse assim: olha, eu tenho uma missão para vocês. Eu quero compartilhar com vocês o privilégio de ajudar pessoas a alcançarem a salvação.
Eu não sei se você já parou para analisar, mas boa parte do ministério de Jesus era ensinando. A gente olha muito Jesus curando, não é? Mas boa parte do ministério de Jesus, na verdade, foi ensinando. A cura fazia parte, claro, mas a maior parte do tempo de Jesus no seu ministério era ensinando. E quando a gente olha para cá, em especial no verso 20, ele diz assim, que tinha que cumprir a missão, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eu vou estar com vocês até a consumação do século. E agora veio a pergunta dos discípulos, né, e vocês conhecem, mas Senhor, se o Senhor não vai estar conosco permanentemente, como é que nós vamos entender isso? E Jesus disse claramente para eles, eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. E sabe qual é uma das atribuições, uma das missões do Espírito Santo? Ajudar o ser humano a lembrar tudo aquilo que foi ensinado por Jesus. E aí você já deve estar perguntando, e onde é que eu entro nessa história? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no outro verso. E eu vou mostrar para vocês onde que a gente se encaixa, onde que completa a nossa missão dentro disso aqui. Nós vamos lá para 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, e o verso 9. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Primeira Pedro, capítulo 2, verso 9, diz assim a palavra: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou, de onde? Das trevas para sua maravilhosa luz. Então, dá uma paradinha aí e olha para cá para entender uma coisa. Havia uma dificuldade dos judeus de entenderem o reino de Deus. E ainda existe para muitos. E aí Jesus diz assim, olha, eu vim para salvar e dar a minha vida em resgate de muitos. Vocês sabiam que a igreja cristã primitiva passou por várias crises. E uma das crises foi a crise de liderança, sabe por quê? Porque alguns queriam pregar para os gentios e outros defendiam a ideia que somente judeu tinha a oportunidade da salvação. E agora, Jesus estabelece o reino dele para todo mundo, e na grande comissão ele diz, olha, vocês vão ser meus discípulos, e vocês vão se multiplicar, e essa mensagem deve alcançar o mundo todo. E quando Paulo lá na frente escrevendo sobre isso, diz, a gente tem que alcançar o maior número possível. Todas as pessoas que forem possíveis ser alcançadas. E agora, Pedro está dizendo assim, porque Pedro foi um dos maiores pregadores aos gentios. E agora ele está dizendo para o povo assim, ó, olha para cá, irmão, você foi escolhido, você é especial, você faz parte do sacerdócio real, Deus chamou você também, você recebeu essa bênção, então agora você tem que compartilhar. Se você foi chamado das trevas para a maravilhosa luz de Deus, você tem que compartilhar isso com aqueles que estão ao seu redor. Você precisa ser um instrumento. E como é que nós vamos ser instrumentos? E aí a Bíblia diz que Deus, para a edificação do corpo de Cristo, nos deu habilidades diferentes, dons. E quando a gente olha para isso, a gente entende que no meio evangélico, por exemplo, existe uma discussão. Se você tem, por exemplo, o Espírito Santo, então você tem que ter um dom especial. Alguns dizem por aí. Né? Se você tiver esse dom é porque é um sinal que você tem o Espírito Santo. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que nós fomos abençoados com diversidade de dons. Hoje, nessa manhã, aqui na igreja, nós temos dons, habilidades, experiências diferentes. Você que está em casa tem uma habilidade também, ou talvez tem várias habilidades. E sabe qual é o plano de Deus?
Lá em 1 Pedro 4,10 diz assim: os dons são recebidos para serem usados na vida da igreja. Cada um administre aos outros o dom como lhe recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Resumindo, o que Pedro está dizendo aqui é o seguinte: você tem que usar os teus dons e as tuas habilidades para divulgar a graça de Deus. Ou seja, você recebe para ser bênção. Deus te deu um dom, uma habilidade, conhecimento, para você ser bênção. Mas sabe qual é a maior dificuldade que a gente encontra? Alguns dizem assim: eu ainda não sei qual é meu dom. E alguns até sabem, mas não desenvolvem. E aí a pergunta que eu quero fazer é: será que eu posso usar aquilo que eu vivo no meu dia a dia para a glória de Deus? Como que eu posso usar o que Deus me deu, o que Deus fez por mim, aquilo que eu sei, aquilo que eu vivo, para ajudar outras pessoas a receber o reino de Deus na vida delas? Pensa comigo uma coisa: os dons, eles são usados não para edificação própria, eles devem ser usados para cumprir a missão. Mas nós temos um problema. Quando as pessoas ouvem, escutam falar de dons, é fácil imaginar quem prega, quem canta, quem fala. Parece que na mente da maioria das pessoas, dons se resume a isto. Sabe qual era o método de Jesus, que deve ser replicado por nós? Lá em Lucas 15, 1 e 2, diz que, aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir, murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: esse recebe até pecadores e come com eles. Interessante, né? Que existe uma habilidade de Jesus que todos nós, independente do dom que nós temos, podemos utilizar. E Jesus quebrou alguns paradigmas. E alguns líderes religiosos, como era esse o caso de fariseus e escribas, seguiam a Jesus não porque queriam receber a bênção que Jesus tinha, mas para criticá-lo, para pegá-lo em um suposto pecado, para condená-lo. E alguém pergunta para Jesus: Senhor, mas é certo estar junto com esse pessoal aí? É sério que o Senhor não se incomoda de ter todo esse pessoal que critica o seu ministério aqui do lado? E aí Jesus respondeu: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Interessante, né? Eu quero perguntar para você: como você acha que é a natureza humana em relação àqueles que nos fazem mal? Humanamente falando, qual é o desejo que a gente tem? Vou dizer para você, se você não sabia. O nosso sentimento é querer pagar com a mesma moeda, da mesma forma. E agora Jesus nos dá o maior exemplo de como eu posso, em nome dele, cumprir a missão. Independente do dom e habilidade que eu tenho. O método de Cristo é o exemplo para nós utilizarmos os nossos dons, habilidades e a nossa vida para a glória dele. Eu quero apresentar alguns pontos rapidamente sobre a estratégia de Jesus para estabelecer o seu reino. Primeira coisa, Jesus se misturava com as pessoas. Jesus estava perto das pessoas. Um dia eu estava na Amazônia, em um projeto, e alguém chegou para mim e falou assim: você sabia que para ser amigo do índio, tem que comer 1 quilo de sal com ele? E eu olhei assim: comer o quê? 1 quilo de sal. Qual é a primeira ideia que você tem? Que vai sentar e comer 1 quilo de sal.
E eu falei assim, eu não estou entendendo. Aí a pessoa falou assim, você já calculou quanto tempo leva para comer 1 quilo de sal? Pergunto para você, quanto tempo leva 1 quilo de sal na tua casa? Dura? Quanto tempo? Já fez o cálculo? Eu não tenho nem ideia. Não tenho nem ideia. Mas sabe o que aquela pessoa estava querendo dizer? Que para você comer 1 quilo de sal com uma pessoa, você vai gastar tempo. Você vai gastar tempo ali com a pessoa. Quantas refeições vai ser preciso para você gastar 1 quilo de sal? Imagina só. E Jesus se misturava com as pessoas. Jesus estava perto das pessoas. Talvez, irmãos, não só pelo Covid, mas essa seja uma das maiores dificuldades que nós temos como seres humanos. Se misturar com as pessoas. Eu fico pensando que Jesus, o Rei do Universo, vivia de maneira tão simples, perto das pessoas, de maneira extraordinária. E foi e é o maior líder que já existiu em todos os tempos. O segundo aspecto é que quando ele se misturava, ele tinha compaixão das pessoas. E sabe o que é compaixão? Você já teve compaixão por alguém? Você já se colocou no lugar de alguém para entender o que ela vive? Para entender a situação dela? Às vezes nós estamos acostumados com algumas situações e não percebemos aqueles que sofrem ao nosso redor. E quando eu estou falando sofrer, irmãos, eu não estou falando apenas de necessidade financeira. Às vezes ao nosso redor nós temos pessoas que sofrem por algum problema, que precisam de um apoio, de um sorriso, de uma palavra. Outro dia eu entrei aí num lugar e a pessoa me atendeu e eu falei assim para ela, ô moça, eu acho que Deus tem uma grande bênção para você hoje. Eu estou sentindo que Deus quer fazer algo grandioso na tua vida. Eu nem terminei de falar, sabe o que aconteceu? A moça começou a chorar. E falou assim para mim, como você sabe? E eu falei, eu não sei, mas eu imagino. E ela falou assim, hoje eu vim trabalhar tão angustiada, e eu estou entendendo que Deus colocou você na minha vida. E eu perguntei, eu posso orar por você? Pode, claro. Quantas pessoas estão sofrendo ao nosso redor? E às vezes no teu trabalho, mesmo que você não cante aqui na frente, que você não pregue, você pode orar por alguém. Não é? Você pode ajudar alguém espiritualmente, emocionalmente. Ou às vezes você pode ser um canal de bênção para a pessoa, ajudando ela a resolver um problema que às vezes está muito mais fácil para você do que para ela. Jesus tinha compaixão. Compaixão. E Jesus, o item 3, cuidava das necessidades das pessoas. Alguém aqui já sentiu dor? Ou sou eu? Dor, qualquer dor. Alguém aqui já sentiu dor de uma pedra que estava se movimentando do seu rim, querendo ir embora? Não? Só nós dois, então? Eu vou falar dessa porque essa eu conheço, né? Gente, é terrível. E eu, em Curitiba, antes de vir para cá, no ano passado, no ano anterior, eu fui para o hospital com uma crise dessa, uma pedra havia saído do rim e ficou ali enroscada no canal. E aí eu cheguei no hospital, terrível, e fui medicado, e daqui a pouco o médico falou assim para mim, você tem a opção de voltar para casa, eu vou te dar alguns remédios aqui para ver se vai expelir a pedra, ou você pode ficar aqui no hospital. E aí, claro, né, como a maioria das pessoas, a gente teme ter que fazer uma cirurgia, eu falei assim, não, me dá um remédio, eu volto para casa. Voltei para casa, foi pior.
E aí, quando eu voltei para o hospital, não teve jeito, tive que ficar internado para fazer a cirurgia. E eu me lembro de uma cena. Quando eu voltei para casa, eu passei 2 dias em casa, sendo medicado, e a dor ia e voltava, e eu não tinha conseguido comer praticamente nada, foi muito ruim. E quando eu voltei para o hospital, eu estava me sentindo muito debilitado. E quando eu cheguei lá e fui logo recebido, encaminhado, e aí eu estava ali na enfermaria, e o médico chegou, conversou comigo, e eu ouvi assim, bem de longe, que eu estava bem fraco, queria dormir só. E o médico falou assim, eu vou mandar trazer uma sopinha para você, e é o que você vai comer, agora você vai ficar em jejum, depois disso, só cirurgia amanhã. E aconteceu uma cena muito engraçada, porque chegou lá o enfermeiro, enfim, com aquela bandeja de hospital e uma sopinha assim, bem ralinha. E ele me sentou na cama do hospital, fez a cama subir ali, estava deitado. Irmãos, e quando eu sentei, o mundo girou ao meu redor. Eu vi o mundo girando assim. E ele colocou a bandeja com a sopa ali no meu colo. E eu orei e disse assim, Senhor, eu preciso tomar essa sopa. Mas eu não tenho condições, eu não tenho força suficiente. Eu estou me sentindo tonto, está terrível. E eu passei algum tempo ali com aquela sopa, eu sem conseguir tomar a sopa. De repente o enfermeiro veio, eu não estava conseguindo falar, ele achou que eu não queria a sopa e levou de volta. E eu nem gritar conseguia, não tinha força para nada. Mas sabe o que eu estou querendo dizer para você? Quando a gente está sentindo forças, quando a gente está sentindo dor, nada na vida da gente parece que tem brilho. É assim ou não é? Tudo é desagradável. Nada fica legal. E eu fico pensando que Jesus cuidava das pessoas. Se você estudar a sua Bíblia, você vai entender que Jesus cuidava das pessoas e depois ele dizia o quê? Segue-me. Mas primeiro, ele atendia às necessidades. Ele cuidava. Quantas pessoas hoje precisam que, em nome de Deus, a gente influencie positivamente? Hoje nós temos a mesma missão do passado, mas talvez hoje nós temos uma concorrência muito maior. Ao mesmo tempo que a tecnologia e as redes sociais são bênçãos na nossa vida, elas também afastam as pessoas de Deus. Elas se colocam na vida das pessoas como talvez uma barreira para que as pessoas tenham acesso ao verdadeiro evangelho e recebam a verdadeira libertação. Ellen White, no livro Ciência, Beneficência Social, página 36, diz assim: a verdadeira simpatia entre o homem e o seu semelhante deve ser o sinal distintivo entre os que amam e temem a Deus e os que são indiferentes à sua lei. Olha que coisa. Eu vou até repetir. A verdadeira simpatia entre o homem e o seu semelhante deve ser o sinal distintivo entre os que amam e temem a Deus e os que são indiferentes à sua lei. Eu não sei se você está entendendo o que nós estamos estudando nessa manhã. Não adianta você ter muitos dons, muitas habilidades, ter experiência, conhecimento, tudo isso não tem valor se você não se dispor a ser um instrumento de Deus e se preocupar com as pessoas. Talvez, às vezes, em algum momento, a gente está tão preocupado em pregar o evangelho que esquece as pessoas. Esquece as necessidades das pessoas.
Quão grande a simpatia que Cristo manifestou ao vir esse mundo para dar a sua vida em sacrifício por um mundo que perece. Sua religião levou à prática do genuíno trabalho médico-missionário. Ele foi um poder curador. Misericórdia quero e não sacrifício. Disse ele, este foi o teste que o grande autor da verdade usou para distinguir entre verdadeira religião e a falsa. Cristianismo verdadeiro. A preocupação pelas pessoas. Eu quero ler com você um último texto nessa manhã. Está lá em Atos capítulo 2. Abra aí. Atos capítulo 2. Jesus havia dado então essa missão aos discípulos, e os discípulos ficaram ali em Jerusalém, de acordo com a orientação de Jesus, fiquem em Jerusalém, e eles ficaram ali, esperando a vinda do Consolador para o cumprimento da última parte da missão. Capítulo 2, verso 46. Atos capítulo 2, verso 46. Diz assim a palavra. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Verso 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Algumas traduções dizem assim, caindo na graça. Simpatia. Eu não vejo nada complicado aqui. Tudo muito simples. Porque o reino de Deus não é complicado como as pessoas imaginam. O reino de Deus é simples. E o reino de Deus se baseia no amor que Deus demonstrou para nós. E talvez alguns tenham dificuldade de entender que se Deus demonstrou amor por nós, por que eu não tenho que viver esse amor e demonstrá-lo para aqueles que estão ao meu redor? Eu fico pensando nessa igreja, quando a Bíblia diz que eles estavam juntos ali na cozinha, né? E louvado seja Deus pela cozinha aqui da igreja, amém? Para comer vários quilos de sal. Agora vocês entenderam, né? Louvado seja Deus. Porque quando a gente come junto, interessante, a gente passa a conversar. E eu não sei como é na sua casa, mas na minha casa nós temos algumas regras. E uma das regras, sabe qual é? Na hora de comer, todo mundo tem que largar o celular. E a gente estabeleceu uma regra, várias regras, mas uma delas, a gente sempre come junto. Claro, às vezes a rotina muda, mas a gente procura pelo menos uma refeição do dia, estar juntos sem o celular. Impressionante como a gente conversa. Será que você já percebeu que, por causa da tecnologia, algumas famílias não estão conversando mais? Algumas pessoas não conversam mais. A tecnologia que aproxima também afasta, distancia. Ali estava a igreja cristã primitiva. O que eles faziam juntos? Eles louvavam, eles cantavam, eles iam de casa em casa e eles comiam juntos. Aqui não está dizendo nada complicado, irmãos. E o que acontecia com a igreja naquela época? As pessoas olhavam para eles e diziam assim, que alegria esse povo tem. Esse povo ali é diferente. E eu imagino alguns se aproximando e dizendo assim, será que eu posso ficar com vocês também? Será que eu posso ficar um pouquinho mais com vocês? Eu quero concluir fazendo a seguinte pergunta. Que tipo de influência eu e você somos? Vou fazer uma outra pergunta. Você conhece alguém que as pessoas gostam de estar perto?
Ou será que você é essa pessoa? Eu oro para que eu seja essa pessoa. Que as outras pessoas gostem de estar perto. Gostem de conversar. Quando a gente está perto de alguém que a gente gosta, parece que o tempo não passa. É agradável estar junto. Assim como é agradável ligar para alguém que você gosta, para conversar de coisas que são comuns. Sabe, queridos, o reino de Deus é mais simples do que alguém pode imaginar. E o reino de Deus está à disposição de todas as pessoas. Nessa manhã, Deus quer dizer para você que Ele quer te usar onde você atua, onde você vive, onde você trabalha, em atitudes simples, pequenas, mas que demonstrem a presença de Deus na tua vida. Nós vamos ouvir uma música agora. Essa música fala exatamente sobre isso, de que o amor de Deus faz a diferença na vida de quem demonstra e na vida de quem recebe. Hoje, eu e você temos a oportunidade de tomar uma decisão. E para tomar essa decisão, nós temos que olhar para nós e pensar assim: como que está o meu âmbito de atuação dentro da pregação do Evangelho? Você não precisa dar um estudo bíblico, porque agora nós temos o robô da Novo Tempo que dá estudo bíblico para você. Já pensou que tecnologia? Você só precisa ser uma influência e seguir os passos de Jesus para salvar as pessoas. Muito mais, transbordando em amor, muito mais, transbordando em amor. De que vale o meu esforço se não tiver amor? De que valem as teorias se não tiver amor? E falar com eloquência sem estar em comunhão não atinge o coração. Mas, Senhor, compreendo que é preciso sentir o seu amor. Senhor, eu entrego o meu viver, dedicando todo o ser ao poder redentor deste amor. Senhor, vem estar comigo sempre. Quero ser eficiente no serviço ao semelhante, muito mais, transbordando em amor. Senhor, quero dar meu testemunho, vivido em teu amor, auxiliar alguém aflito, servindo por amor, inspirar no teu exemplo, muita gente sem amor, que precisa ver a luz de Jesus. Senhor, que eu aceite ser teu servo, somente por amor.
dedicando todo ser ao poder redentor deste amor. Senhor, vem estar comigo sempre. Quero ser eficiente no serviço ao semelhante, muito mais, transbordando em amor. Senhor, vem estar comigo sempre. Quero ser eficiente no serviço ao semelhante, muito mais, transbordando em amor. Será que essa é a sua decisão nessa manhã? Se for, gostaria que você ficasse de pé. Nós queremos orar ao Senhor. Querido Pai, que privilégio poder ser teus representantes aqui na terra. Obrigado, Deus, porque um dia o Senhor nos amou primeiro. E agora nós só temos que transbordar esse amor. Nós só temos que nos preocupar com as pessoas, entender que o reino de Deus é para elas. E a maioria das pessoas que nós temos que alcançar, talvez, estão no nosso âmbito de atuação, no nosso trabalho, na nossa casa, enfim. Usa cada um de nós, de acordo com a tua vontade, para sermos instrumentos poderosos do Senhor e levar a salvação para aqueles que ainda estão perdidos. Oramos te agradecendo por esse sábado maravilhoso, em nome de Jesus. Amém.